Sábado, dia 2 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Vamos aqui detonar mais um pouco as nossas notícias na terra tupiniquim, né? Que não passa um dia sem novidades. E a maioria das vezes novidades que embrulham o estômago, essa que é a verdade. Mas não podemos deixar passar despercebido esta notícia que rodou todas as manchetes durante a semana falando da tal PEC de segurança pública, que pode parecer um assunto chato, enjoativo, mas é de fundamental importância para nos prepararmos contra qualquer eventualidade, porque não se trata de uma PEC simples, mais uma, para cuidar do povo, não. A intenção é tornar válida, tornar possível uma polícia particular, né? Aos métodos bolivarianos, digamos assim. E há quem está tirando proveito dessa situação, é disso que nós vamos falar. Por quê? Essa PEC, digamos assim, pode criar aí uma polícia ditatorial da União, com motivos futuros incertos. Como já explicado antes, o atual governo quer que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal atuem como uma polícia ostensiva nos estados da federação, limitando assim parte dos trabalhos, parte das ações das polícias militares e polícia civil também de cada estado. Claro que somente quem nasceu ontem é que acredita na boa-fé desta proposta. Pois bem, sabemos que as instituições federais não atuam energicamente contra o crime organizado e ainda os favorecem, emitindo ordens de soltura dos presídios sem muitas explicações. No fundo, sabemos quem dá as ordens, evidentemente, mas não temos como provar, então tem que ficar o dito pelo não dito. Mas o que chamou a atenção na reunião da última quinta-feira, presidida pelo mandatário brasileiro, foi o discurso forte do Ronaldo Caiado, deixando claro que, a depender dele, esta PEC será rejeitada, enquanto o governador de São Paulo, de forma tranquila, deixou no ar o que pensa a respeito. Muito bem, é aí que eu quero entrar mesmo no assunto. Para a imprensa e para certos militantes de direita, aqueles que trabalham arduamente para rejeitar Tarcísio de Freitas, o governador Caiado foi duro ao rejeitar a proposta e o governador paulista aceitou a proposta. Olha como foi colocada a coisa. É assim que eles preferem ver, mas, porém, contudo e todavia, a interpretação pode ser outra. Com a possibilidade de sair candidato à presidência em 2026, o único caminho viável para o Ronaldo Caiado, né? E ele tentando ocupar aí o vácuo da incerteza com o futuro político do nosso presidente mito, né? Ele então jogou duro e bateu de frente com a proposta diante o atual presidente e seus comandados, inclusive depois da explicação de Lewandowski. E claro que nesse momento o Caiado estava jogando para a galera, como dizem uns. Estava jogando para a torcida. Estava jogando, não gosto do tava, estava jogando para a torcida. Eu não sou de Goiás e, portanto, não posso dizer se o governador falou a verdade ou não sobre as questões de segurança pública no estado, dizendo que é excepcional, é maravilhosa, muito boa. Não vou desmentir porque não sei, mas posso dizer com certeza de que, com a experiência de vida política que ele tem, com a vivência dentro do meio político que conhece, Ronaldo Caiado não só aproveitou o momento para criar uma narrativa pessoal, como também percebeu de cara a grande probabilidade de ver esta PEC naufragar antes mesmo de navegar. O governador de São Paulo, por outro lado, com muita cautela e sem querer se colocar no meio da disputa entre o sim e o não, de forma antecipada, né? Porque se fosse para resolver tudo amanhã, era diferente. O que ele fez? Simplesmente deixou claro que concorda com uma maior integração dos estados com a União, mas, no entanto, mostrou preocupação com pontos da proposta
da proposta que pode interferir na autonomia dos estados. A mim ficou muito claro. Mas para esses que estão aí dizendo que ele concordou, o que não é verdade, eu vou explicar direitinho. Vou desenhar. Para os que negam a realidade da competência do governador de São Paulo, esta posição mostrou que ele apoia essa proposta de PEC, né? Mas não da maneira como estão colocando. Vejam só, quando o Tarcísio de Freitas diz que concorda com uma maior integração dos estados com a União, ele disse o óbvio, pois a integração é necessária em todas as áreas da administração. Administração pública, claro, como a justiça, na economia, na saúde, na educação, como sempre foi. Porém, com pouca efetividade, essa é que é a verdade. Se um bandido foge de São Paulo e vai para outro estado, tem que haver uma integração, sim, entre as polícias para poderem capturar o meliante, por exemplo. E quando se trata de um crime interestadual que envolve 2 estados, né, a presença da Polícia Federal se faz necessária. E, portanto, não existe novidade alguma nessa posição de integração com o governo federal colocada pelo Tarcísio de Freitas. Mas quando ele diz que se preocupa com os pontos da proposta que podem, que podem interferir na autonomia dos estados, ele está dizendo que não ficou satisfeito e sinaliza que trabalhará contra o projeto proposto. Isso é muito fácil de entender. Basta ter boa vontade e largar as narrativas de lado. Ah, Paulo, mas ele poderia falar grosso, como falou Ronaldo Caiado, falar duro e não falou. Os motivos são óbvios, pois os caminhos a seguir estão desenhados. O caminho natural do Caiado, por exemplo, é tentar se cacifar para o pleito presidencial em 2026, porque não tem outro caminho para ele. Enquanto o Tarcísio de Freitas tem múltiplas escolhas. E como bom jogador de carteado que é, ele não queima seu coringa desnecessariamente, e principalmente antes da hora, pois no fundo ele sabe que as chances dessa PEC vingar são muito baixas. É como diz o ditado popular, em boca fechada não entra mosca. Fato é que a própria imprensa consorciada já apresenta hoje manifestações contrárias a esta PEC apresentada pelo ministro Lewandowski. A mando de seu chefe, né, o Lewandowski preparou então essa proposta, que já tem causado divergências entre aliados, opositores do governo federal e setores da sociedade. E diante da resistência, o texto corre o risco de não avançar. É o que dizem fontes ouvidas pela imprensa, como Metrópolis, CNN. Algumas dessas fontes dizem, no anonimato, que a PEC não resolve os problemas urgentes da questão de segurança pública e que a proposta seria uma forma de enrolar, fazer de conta que o governo federal está cuidando, pois não existe vontade política para isto. A Federação Nacional dos Peritos Oficiais em Identificação Humana, que envolvem delegados e entidades militares, classificou a proposta como inadequada e desnecessária. A redução dos índices de criminalidade não é alcançada com mudanças constitucionais, mas com soluções pelo diálogo entre os entes federativos e os órgãos envolvidos. É o que disse a federação em uma carta distribuída aí, para a imprensa, afirmando que irá trabalhar democraticamente para barrar o texto e evitar que o país tenha um desgaste, gaste energia desnecessariamente, né? Porque isso não garante a efetividade no enfrentamento da criminalidade organizada. Outra entidade que deseja barrar a PEC é a Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso Nacional, conhecida como a Bancada da Bala, pois dizem que nem sequer foram ouvidos, já que representam a categoria de polícias, tanto militar como civil. Infelizmente, como a memória de muitas pessoas é fraca, vamos lembrar que, em 2018, o governo do então Michel Temer criou um ministério específico para gerir a atuação federal na área de segurança pública.
Dentre outras ações, o Ministério havia produzido 3 legados importantes: a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o mesmo que está sendo proposto agora pelo Lewandowski, né? Coincidência, será? Claro que não, copiou e colou, né? B. Alterações na legislação do Fundo Nacional de Segurança Pública, que passou a ter lastro orçamentário permanente, né? Ou seja, ajuda financeira direta. E o C, a terceira proposta, a edição de uma política e um plano decenal para a área, que é um documento, na verdade, que estabelece um planejamento de longo prazo para a área de segurança, com o objetivo de impedir a interrupção das políticas públicas a cada mudança de governo. Vejam, senhores, que essa proposta do Temer era muito boa. E, inclusive, foi, em parte, utilizada pelo nosso presidente Mito quando assumiu o governo. Porque quando ele assumiu, ele trouxe no seu plano de governo 8 pontos para reduzir os homicídios, roubos, violência sexual e outros crimes, como: item 1, investir fortemente em equipamentos, tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das forças policiais. 2, prender e deixar preso, acabar com a progressão de pena e as saídas temporárias. 3, reduzir a maioridade penal para 16 anos. 4, reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito à legítima defesa ao cidadão, né, de seus familiares e sua propriedade privada. 5, policiais precisam ter certeza que no exercício de sua atividade profissional estejam protegidos por uma retaguarda jurídica, garantida pelo Estado através do excludente de ilicitude. 6, tipificar como crime de terror as invasões de propriedade, tanto rural como urbana, no território brasileiro. 7, retirar da Constituição qualquer possibilidade que justificasse a invasão de uma propriedade. E, por último, redirecionamento da política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência. Essas foram as propostas para a segurança pública do nosso presidente, e que a grande maioria delas não conseguiu avançar no Congresso e nem foram dadas chances de se começar, porque ele não foi reeleito, né? Não foi reeleito, né? Nós sabemos. Fato é que quando o Mito assumiu o governo, o número de homicídios no Brasil, em dezembro de 2018, apontava 42 mil homicídios ao ano, pelo menos os que foram contabilizados, pois a gente sabe que muitos não são contabilizados. E estima-se que naquele ano de 2018 o número pode ter chegado a 60 mil homicídios. Quando ele deixou o governo em dezembro de 2022, o número de homicídios estava em 41 mil, né? Uma queda significativa, ou seja, de 42 para 41 mil homicídios a menos. Pode parecer pouco, mas no Brasil, do tamanho que tem, é muita coisa. E eu estou falando dos números oficiais, aquilo que consta digamos assim, nas páginas esqueci a palavra, na página lá que mostra os números oficiais do governo. Muito bem, não importa. Mas a gente sabe que pelos noticiários, os números de homicídios eram muito maiores naquele período, e como voltou a ser agora, porque já em dezembro de 2023, é o site da transparência que eu queria dizer. Muito bem. Em dezembro de 2023, nesse novo governo do amor, o Brasil já pulou para 47 mil homicídios. Ou seja, em um ano já aumentou 6 mil. Por que será, né? E mais uma vez eu digo, os números confirmados no site da transparência, mas que certamente ultrapassou 60 mil homicídios devido à facilitação que é dada ao crime organizado, com a soltura de presos que acontece nesse governo, com o impedimento das polícias subirem nos morros para combater o crime organizado. Ou seja, tudo é facilitado nesse governo. Então o governo agora vem com essa conversinha: vamos criar uma PEC da segurança pública. Não precisa de PEC, bastaria cumprirem o que diz a Constituição.
Prender e manter preso, e acabar com esse papo de saidinha, depois de 1/3 da pena o cara pode sair de liberdade. Não. Tem que ser igual lá nos Estados Unidos. Se é 30 anos de cadeia, é 30 anos de cana, não tem conversa. Se é 60, é 60. Às vezes nem precisa a pena de morte, porque o cara pega uma pena tão alta que ele não vai sair vivo da cadeia. Porque a justiça tem que ser feita. Existem erros? Pode haver erros, claro. Mas na maioria das vezes é muito mais acerto do que erro. E é isso que a gente tem que levar em conta. Por quê? Orientação perfeita para resolver o problema não existe. A não ser que o cidadão tenha o seu direito de portar armamento, o que de certa forma já impede que o criminoso se aventure na sua casa. Esse é o meu pensamento. Posso estar errado. Mas fato é que o nosso presidente, quando esteve lá por 4 anos, resolveu muitos problemas com relação à segurança. O Ministério da Justiça realmente funcionou adequadamente, apreendeu muitos entorpecentes nas estradas, né? Combateu muito, e só não foi melhor porque a Corte Maior de Justiça não permitiu. Atrapalhou demais o nosso governo. Então, minha gente, o que fica claro aqui é o seguinte: existem oportunistas que aproveitam o momento, e foi o caso do Caiado. Aproveitou o vácuo, que ainda não existe a certeza se o nosso mito poderá concorrer ou não em 26, e ele acha que está saindo na frente de todos os outros. Até porque, quais seriam os outros? Zema, Ratinho Júnior, seriam esses? Penso que não. Tarcísio de Freitas, eu tenho quase que certeza que não. Ele não é otário para cair no Marapuca disputando com o PT novamente, né? Sem saber também se o atual mandatário vai sair candidato. Dizem que não. Dizem que não vai. Então, toda cautela é muito bem-vinda, por isso Tarcísio de Freitas falou o necessário e não se expandiu como fez Caiado. É meu pensamento, é o que eu acho e é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no meu canal, né? Mande o link dos vídeos para seus amigos, deixe o like e quem puder ajudar o canal, colabore. Eu agradeço de coração, toda ajuda é bem-vinda, ok? Desejo a todos vocês um excelente fim de noite nesse sábado, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.